Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de arte. Hoje vamos dar um aprofundamento ao conteúdo, Saber um pouquinho mais sobre o impressionismo. Na aula passada a gente deu uma breve introdução, ao conteúdo e agora vamos ver um pouquinho mais sobre esse movimento tão magnífico da arte. Então, o impressionismo pode ser considerado o primeiro movimento distintamente moderno na pintura. Ele se desenvolveu em Paris na década de 1860, sua influência se espalhou por toda a Europa. Eventualmente, após, nos Estados Unidos. Pintores impressionistas se esforçaram para romper com as regras tradicionais de matéria, técnica e composição na pintura e criaram o seu próprio estilo. Aproximadamente em 1874, Claude Monet e outros pintores franceses que geralmente pintavam ao ar livre para melhor observar os efeitos da luz sobre as pessoas, objetos e paisagens, perceberam que as cores da natureza se alteravam constantemente de acordo com a intensidade de luz solar que incidia sobre elas. Perceberam então que podiam representar uma paisagem não como objetos individuais com cores próprias, mas como uma mistura de cores que se combinavam entre si. Esta inovação na forma de pintar teve início com Edouard Manet, que utilizou em suas obras cores vibrantes e luminosas, abandonando o método acadêmico e suaves gradações de cores. Ao se olhar uma obra impressionista de perto, se vê pinceladas separadas que produzem a sensação de mancha sem contorno. Porém, ao se olhar de longe, as pinceladas organizam-se em nossa retina, criando formas e luminosidade. É bem parecido com aquele estilo de pintura do pontilhismo, que você vai colocando um pontinho ao lado do outro, e às vezes quando está muito próximo de você, você não consegue entender, não consegue ver a ideia de cor. Mas quando você distancia essa obra, você consegue ver bem essa mistura de cores. Porém, vários críticos de arte atacavam qualquer artista que não seguisse os padrões estabelecidos pela academia e recusavam estas obras. Então, os artistas resolveram se organizar e recorrer ao imperador Napoleão III, que, sob fortes protestos, autorizou a realização de uma exposição paralela à oficial, chamada de Salão dos Recusados. Depois desse salão, vários artistas passaram a organizar suas próprias exposições. Foram realizadas 8 exposições gerais em 1874, 76, 77, 79, 1881, 82 e 86. A primeira ocorreu no ateliê do fotógrafo Maurice Nadar. Relação importante, pois a fotografia viera mudar os conceitos da pintura realista. Considerado um movimento anti-acadêmico e anti-romântico de início, a denominação teve cunho pejorativo, pois foi utilizada pelo crítico de arte Louis Leroy após contemplar a tela de Claude Monet, Impressão ao Sol Nascente, achando-a mal acabada em suas pinceladas, e a ridicularizou, dizendo que esses artistas contentavam-se em dar apenas a impressão de uma realidade. Ainda esse crítico chegou a dizer que essa obra do Claude Monet era tão mal acabada, tão mal feita, que até um papel de parede era mais bonito que a obra dele. E aí a gente começa a entrar em algumas características, dessas obras. A natureza foi a forte inspiração dos impressionistas. Suas obras fixam um determinado instante onde se mesclam vários tons de luz e cor, ausência da linha,
pois a forma se distingue do espaço pela cor, ou pela mancha de luz projetada sobre o corpo no espaço. As figuras são transformadas em massas coloridas, não interessam os modelos, e sim as modificações que a luz produzem neles. A cor é leve e transparente. O elemento predominante é a luz solar. Rejeitam os tradicionais temas mitológicos e imaginários, buscando novas fontes de inspiração e recorrem a paisagens e cenas do cotidiano. Então, bem diferente dos movimentos artísticos que o antecedem, esse novo movimento ele trabalha a luz e a cor, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, várias obras do Claude Monet que ele pintou em diferentes dias, diferentes horários do dia. Lembram que na aula passada eu falei que as pinceladas elas têm que ser rápidas, têm que ser consistentes. É o que acontece aqui, elas são rápidas e nós temos esse cambiante. O que é um cambiante? É uma cor não definida. É uma cor que você não tem uma definição, por exemplo. Você não sabe se ela é azul, se ela é verde, se ela é roxo, se ela é amarelo. Ela tem essa mudança, essa metamorfose, né? As figuras mudam de cambiante conforme o momento do dia e a incidência da luz. São conhecidas as séries de pinturas de Claude Monet com a mesma paisagem em vários momentos do dia. Então, Monet foi em diferentes momentos do dia e representou várias vezes a mesma paisagem que ele queria, né? Então aqui nós temos bem essa distinção de luz incidindo no elemento. A cor ela também se modifica dependendo do dia, se está nublado, se está ensolarado, se é pôr do sol, se é o amanhecer, né? Então nós temos aqui bem essa distinção, ok? Nós temos ainda esse outro elemento que é muito característico na pintura do impressionismo, que é pintura ao ar livre, né? Privilegiavam a pintura realizada em exterior ao ar livre, que permitia a captação das variações de cor da natureza. Os temas preferidos eram temas sobre a natureza, sobretudo paisagens. Por que eles preferiam isso? Porque eles necessitavam da luz do dia. Eles não queriam fazer com uma luz artificial, porque aí ele posicionaria essa luz onde ele bem entendesse e conseguiria o resultado que ele estava planejando. Eles preferiam essa incerteza da luz, essa mutação da luz, né, do dia a dia. Com isso eles conseguiriam captar diversas formas de cor diferenciadas. Ausência de desenho. As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar imagens. E isso é verdade. Nós não temos um contorno na nossa mão, nós não temos uma linha que delimita, por exemplo, a nossa mão, o nosso corpo. O que faz isso? O que faz essa delimitação, que mostra essa massa de músculos, essa massa de pele, o que faz isso? É a luz e a sombra. Através da diferenciação de luz e sombra que nós temos a massa, que mostra como é nosso corpo, como é nossa roupa, como são os objetos. Essa massa de cor, essa massa de luz que vai modelar o objeto ou a pessoa. Sombras. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como a impressão visual que nos causam, não escuras ou pretas. A ausência de preto é outra das características apontada à pintura impressionista. Como eu disse na aula passada, eles não utilizam preto em suas pinturas. Eles trabalham essas sombras com uma mescla de cores mais escuras, tirando o preto. Tá? Então eles vão fazer ali uma mescla com azul, com verde, com marrom, com roxo, e vão conseguir dar a ideia de sombra, sem utilizar o preto. Assim, os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos recorrendo a cores complementares
e não ao jogo de claro e escuro. As cores. As cores e tons não devem ser obtidas pela misturas de tintas na paleta. Devem ser puras e dissociadas nos quadros em pinceladas soltas. As cores e tons passam a ser apropriadas pelo observador. A construção das tonalidades passam a ser fundamentalmente ópticas. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu quero uma nuance de cor, né, uma transição de cores, eu não vou misturar ela na paleta e aí vou aplicar na obra. Eu faço isso direto na obra. As cores, elas não devem ser misturadas, elas devem ser sobrepostas. E o que vai fazer essa mescla das cores, o que vai mesclar essas cores, o que vai dar a ideia de um outro tom, somos nós. Quando estivermos olhando para a obra, o nosso cérebro vai interpretar essa modificação e vai mesclar essas cores direto no cérebro, como o trabalho do pontilhismo. Quando você faz esse trabalho de pontilhismo, você não consegue colocar uma cor sobre a outra, você consegue colocar uma cor ao lado de outra. E quando os nossos olhos observar essa obra, vai mesclar essas cores em nosso cérebro e aí vai dar a ideia de uma cor que não está na obra, tá? Então, o impressionismo ele usa muito disso. Ele faz muito disso, tá? É uma forte característica dele, fazer com que o observador mescle essas cores no seu olhar, no seu cérebro, ok? Pessoal, então por hoje sobre impressionismo é isso. Já vou deixar aqui uma atividade para vocês com relação ao que nós vimos, mais precisamente sobre isso aqui. Eu quero então que vocês peguem um objeto qualquer aí, e aí vocês irão posicioná-lo. É importante que seja feito durante o dia, tá? À noite não vai dar certo. E nem dentro de casa. É importante que você posicione esse objeto à luz do dia. Deixe que a luz do dia tenha incidência sobre esse objeto. E aí você vai marcar um localzinho onde você vai se posicionar e vai desenhar e tentar representar as cores desse objeto em diferentes horários do dia. Eu aconselho vocês que peguem e façam um desenho de manhã, reproduza ele ali por volta de meio-dia e torne a reproduzi-lo por volta, desculpa, por volta das 5 horas da tarde. Então, pela manhã ali por 9 horas da manhã mais ou menos, outro ao meio-dia e outro por 5 horas da tarde. Tá? Então faça isso com o mesmo objeto, com o mesmo desenho e você posicionado no mesmo local. E o objeto também, né, no mesmo local. Então você posiciona esse objeto e vai lá, diferentes horários. Vamos aí, 9 horas da manhã, 5 horas, meio-dia e 5 horas da tarde. Vai representar esse objeto com suas cores, o que você observa nesse objeto, né, as cores que você observa nesse objeto. E vai postar para mim em produção acadêmica. Vou deixar lá o tópico para vocês colocarem essas obras que vocês estão representando, ok? Pessoal, então um grande abraço, nos vemos na próxima aula. Tchau!